Dá uma boa tarde pro Silvinho. Fala, Silvinho, tudo bem? Boa tarde, Fernando. Como é que tá? Tudo bem? Bem, saudade de você, meu brother. Faz tempo que a gente não conversa. Acho que a última vez foi na seleção brasileira. O mundo mudou, o mundo se distanciou por causa de pandemia e tudo mais. Primeiro, te agradecer aí a entrevista, que você vai bater esse papo com a gente. E antes de mais nada, eu não podia deixar de perguntar. Eu li ontem que você realizou uns exames juntos com os demais atletas, ontem, anteontem, e você deu um problema de arritmia. Tá tudo bem com você, Silvinho? Tá tudo bem, Fernando. Muito bom, cara. Bom falar com vocês, primeiramente. E o Bruno aí, já tô sabendo, o Lucas também, Herreiro. E até aproveitar, obviamente, a audiência tua aí. Não, tá tudo sob controle. É uma arritmia, assim, um exame de controle. Imediatamente fui fazer todos os demais exames. E aí a constatação de um coração, sim, saudável, bom, sem maiores problemas. Obviamente, nós vamos estudar, e está sendo estudado e buscado soluções aí para uma arritmia, mas que não me impede absolutamente nada de trabalho, como estive trabalhando a última semana, não me impede de férias, agora vou fazer as férias, obviamente sempre em contato com o clube, com a diretoria, em busca realmente desse nosso planejamento, que já começou faz uns 10, 15, 20 dias atrás, mas absolutamente bem, tranquilo, saudável, vamos corrigir isso aí com o tempo. Que bom, Silvinho, a gente tem que cuidar da saúde, afinal de contas estamos ficando velhos, já foi o tempo que você começou no terrão, te acompanhando, e a gente continua tocando o barco. Silvinho! Fernando, desculpa, cara, interromper uma última, né, muitas vezes fica aquela, e a gente tem que ser bastante claro, né, hoje em dia vivemos um mundo difícil com relação a informações, assim os profissionais têm me passado, óbvio que minha vida mudou 6 meses, você vive para o trabalho, porque a função exige isso, eu sempre soube e sei, e assim funciona, mas não é em decorrência disso, o estresse realmente ele se potencializa uma situação ou outra, mas não é em decorrência, né, aquelas pessoas começam a fazer um pouco de bagunça, um pouco de falta de entendimento, olha, 6 meses, isso, não, são coisas que ocorrem com outras pessoas e tantas tá ficando velho, cara. Exato. Faz parte do desgaste da máquina, pô. Provavelmente isso já vem comigo, talvez de uma certa distância, né? Lógico. Não sabemos qual, mas enfim, só para deixar bem claro e esclarecedor. Isso que é muito importante, Silvinho, você esclarecer, porque eu vou ser teu advogado de defesa sem ter essa procuração assinada por você, porque eu acho uma injustiça o que vem acontecendo. Quando você pegou o Corinthians, um momento extremamente delicado, aí chegaram os reforços, bem ou mal, estava se reestruturando. Corinthians, a verdade, o Corinthians começou o Campeonato Brasileiro com a torcida preocupada em não cair. E termina o Campeonato Brasileiro classificada para a fase de grupos da Libertadores. Não importa se é no G5, se é no G4. No momento financeiro que vive o clube, você entregar uma classificação dessa, tudo bem, chegaram reforços, mas não puderam jogar a plenitude, poucas vezes jogaram todos juntos, mas chegaram há vários meses, enfim. Falando do negócio Corinthians, você entregou um lucro muito importante para o clube, que é o resgate da autoestima e principalmente a possibilidade de um ganho financeiro que não estava na conta do clube no começo do ano. E acima de tudo, cara, eu acho demais, injusto demais essa pressão que fazem para cima de você, não aceitando o resultado que você entregou. Principalmente, vamos ser direto, por parte de torcedor organizado que não quer você, porque às vezes em alguns momentos não entendeu o que você fez ou não concordou com o que você fez. Mas eu acho que o resultado entregue, ele é inquestionável. Eu não consigo entender o que acontece. O que você acha que acontece, Silvinho? Bom, Fernando, cara, bom assim, o papo ele estende, é gostoso e a gente vai buscando esclarecer. Exatamente, o cenário, muitas vezes, quando se analisa futebol, se analisa 2 semanas atrás, 10 dias atrás, isso é pouco, nós não podemos tirar absolutamente nada do contexto. Uma análise é de um trabalho, normalmente de 1 ano, e se faz uma boa análise, e aí você já tocou em várias partes, uma delas é o lado financeiro, entregar algo, que lugar que ficou no Campeonato Brasileiro na 38ª rodada, e o outro é o resgate, que eu dou mais, inclusive, a credibilidade do nosso ambiente interno. O Corinthians estava vivendo uma situação difícil, concordo, e é o que realmente era, não precisa aqui ser o advogado ou não do Silvio, e eu acho que você não advoga a minha causa, você advoga pela pessoa que nós somos e profissional que somos leais. Eu acredito na justiça, pode ser a minha, mas eu acredito nela.
Correto. E eu exatamente nessa linha de trabalho, ou seja, e eu fiz muitos pronunciamentos, tu tem razão também, Fernando, quando a gente tem pouco tempo para você esclarecer e você sai de uma coletiva e, infelizmente, muitas vezes ali, você não tem esse advogado do qual você se colocou, e realmente não é, mas você tem um promotor, de repente, que está só te acusando de partes que não foram tão boas. Óbvio que tem muitas partes que não foram boas. Times campeões que fizeram trajetórias extraordinárias, de repente, em um ano, eles passaram por oscilações, e se você for e buscar números, você vai sempre encontrar um número negativo. O duro é você ficar com o negativo de 15, 20% de uma situação, de uma íntegra, e você não analisar 75%, 80%, seja o que for, o lado bom e positivo que tem ocorrido. Vamos lá, o nosso cenário era realmente o que você colocou, e todo corintiano sabe, eu saio na rua, e eu vivo, e corintiano é muito fácil encontrar, são muitos elogios e agradecimentos por esse cenário, muitas vezes, que dizem, falam, os atletas estão se pronunciando de uma forma muito positiva no ambiente que vocês têm, no trabalho que vocês têm, acreditando nessa metodologia, nessa lealdade que vocês têm para com todos, o ambiente é ótimo, o resultado de chegar em quinto, você parte de uma desconfiança que o Corinthians vinha de 2 anos lutando, inclusive o ano anterior, bateu zona de rebaixamento. O ano anterior bateu zona de rebaixamento e aí você vai para o UTI e fica uma situação delicada e difícil. O clube saiu, teve algumas mudanças e nós, quando assumimos o Campeonato Brasileiro, o cenário era esse. Nós temos que fazer ponto. Nós temos que sair de uma situação incômoda, porque nós estamos vivendo um período de construção, reconstrução, chame-se cada um como quiser. E esse era o cenário há 5, 6 meses atrás. E você vai construindo. Das 38 rodadas, Fernando, nós não tivemos nenhum momento em zona de rebaixamento. E em nenhum momento que eu lembre que perdeu esse jogo, entra em zona de rebaixamento. Também não lembro dessa. Ou seja, goste ou não, aí tem algumas suas preferências, mas o momento, o trabalho, os pontos e o que se coloca, é difícil. Eu faço até a pergunta, como é que você consegue falar, esse trabalho é ruim? Mas como ruim? Mas de que maneira? Depois, pessoalmente ou não gosto, ou olha, espero que daqui 1, 2 anos assume alguém, esse é um outro discurso, mas esse atual fica realmente difícil. E questionar sem sombra de dúvida quem é o centroavante, por que fez isso, quais as decisões foram tomadas, por que fez a linha de... isso tudo, as entrevistas e esses momentos são absolutamente fabulosos para você conversar. Se vai convencer ou não importa, mas cada um, e o que nós, como comissão técnica, pensamos desde o começo. Então eu também vejo como você, Fernando, uma coisa assim que às vezes parece um pouco desleal. Se a gente analisar de uma forma bastante tranquila, números, ambiente, o que os atletas retratam lá, sobretudo o último, esquece esse lado mais humano que tem ocorrido, mas vamos aos números. São números que realmente estão ali e comprovam que você entra numa fase direta de Libertadores, é excepcional. Eu também entendo que o trabalho é muito bom, pode ser melhor, sim. A tendência de estar se melhorando, sim, mas o cenário era muito difícil, complicado. Outro detalhe que eu adianto, Fernando, desculpa que a gente se alonga, o primeiro turno, aí as confusões. O atleta que chega, quem que chega, como chega, são cenários completamente diferentes de um atleta do outro. Atletas que chegaram 7 meses sem atuar, vieram de China, outros vieram de Europa. São cuidados diferentes, vieram de períodos de férias. Difícil, e o primeiro turno são 28 pontos. O segundo turno, 29 pontos. Muito equilibrado, ou seja, não é que só a chegada da qualidade desses 4 atletas que nos deram muita coisa, sim, mas nós sempre deixamos claro para o grupo, temos 3 pilares importantes. Atletas jovens que estão crescendo, maturando, os do terrão, e dando sinal positivíssimo. Atletas muito antigos que voltaram a brilhar os olhos e dizer, sim, concordo com essa metodologia, sim, gostei, sim, estou de acordo, ótimo, feliz, somos grupo. E esses atletas que chegaram, não é a responsabilidade só de 4 que chegam e de um imediatismo assim exacerbado, que chegam 4 em 2, 3 meses, olha, você tem que bater e ganhar todos os pontos como obrigação. Não funciona assim, é uma construção, o Atlético está construindo, está com resultado hoje, não construiu hoje o Atlético.
O Atlético já está construindo faz um tempo. Flamengo era até ontem, um bicampeão brasileiro. Tem o seu período de construção, pode demorar 6 meses, um ano e meio, e depois você toma e tem os benefícios do resultado. Eu vejo dessa forma, Fernando, como você. Mas me alonguei, mas enfim, eu sei que o papo é bom e nós vamos discutir muitas coisas aqui, até as críticas, e explicar situações como nós, como comissão técnica, pensamos. Silvinho, por que você acha, com tudo isso que você apontou, que é realidade, não é fato, é número, por que não te aceitam? Fernando, assim, como você falou, essa é uma frase, por exemplo, que me permite uma boa discussão. Quem não aceita? Como não aceita? Eu vejo, volto a dizer, nós somos 30 milhões de corintianos, e eu saio pela rua e as pessoas dizem exatamente esse discurso teu. Exatamente esse, cara. Tu pegou uma situação muito difícil. Nós queríamos fazer o corintiano, queríamos 42 pontos, 43, 45 pontos, eu assinaria em qualquer lugar um documento para nós passarmos o ano, e porque a iminência de você estar lá embaixo já vinha de 2 anos numa situação difícil. Ou seja, eu vejo não é isso, mas uma alegria desse torcedor e uma satisfação de dizer, cara, que bom, eu não esperava entrar em fase de grupo de maneira alguma. Esse é o torcedor silencioso. O torcedor do estádio, da arquibancada, as uniformizadas é que estão fazendo esse barulho. E da onde você acha que vem isso e por que vem isso? Fernando, aí realmente fica mais difícil para mim. Eu sou um cara que tu me conhece muito bem. Eu tenho, assim, eu não tenho tempo primeiro e para as redes sociais, respeito bastante, mas eu tenho pouco tempo, eu mergulho pouquíssimo nisso, recebo informações, evidentemente, pessoal e do próprio clube, muito bem assessorado, mas eu vivo as 12 horas dentro do clube e se ficar 14 horas, se trabalha 14. Porque tem muita coisa para fazer, a equipe é ótima, a comissão é ótima, então eu não mergulho nessa parte mais assim das redes, ou como funcionam, como não funcionam. Eu, na verdade, sou autêntico e a minha vontade é sempre de agradar com o trabalho, com a dedicação. Aliás, Fernandinho, e agora me permita o Fernandinho, foi assim a minha vida de atleta. Sim, sempre foi um cara de poucas entrevistas. E tranquilo, e lateral, o lateral do São Paulo é melhor, o lateral do Palmeiras é melhor, o outro lateral, isso, inclusive, muitas vezes até realmente com relação à própria imprensa. E eu fui ganhando notoriedade, fui melhorando, fui reciclando. Eu sou um cara que eu coloco as minhas metas e mergulho, e saí para um Arsenal, e saí para um Barcelona, e sou bicampeão da Champions, quer dizer, um dos poucos atletas que saiu do terrão, e é bicampeão de Champions League, mas eu fico sempre na minha e enfrentei as críticas sempre com naturalidade. Agora, crítica também, Fernando, a gente comentou um pouco sobre isso numa entrevista. Nós estamos vivendo um momento muito exacerbado no mundo, e o Brasil bastante. Críticas são sempre bem-vindas, construtivas, e que você olha e vê que tem um viés justo. Agora, quando você vê que passa-se do limite, e aí me perguntam, e qual é o limite? Essa é a pergunta mais que se faz quando você analisa, e eu gosto muito de ver o lado de discussões, não só políticas, de economia, o momento que eu tenho de extravasar já faz alguns bons anos, que eu vejo algumas notícias da parte econômica, do mundo, do país, ou política, eu dou risada um pouco em alguns debates, e aí eu vejo essa situação absolutamente exacerbada de um lado ou do outro, e aí as pessoas perguntam, mas aonde está o limite? Não precisa perguntar por um ser humano qual é o limite. Todos nós sabemos. É o direito vai até, o seu direito vai até onde começa o do outro. Isso é pessoal. Fernando. E nós sabemos onde está esse limite. A hora que você põe a cabeça no travesseiro, o melhorzinho, o piorzinho, todos nós como seres humanos sabemos o que eu passei, o que eu não passei. Não está escrito numa cartilha, isso não é exato. Isso é uma questão que tem um limite, e todos nós, a nível de ser humano, você respondeu, sabemos. Não tem uma exatidão nisso, mas nós sabemos o que é. E aí fica mais difícil, porque aí é uma coisa já pessoal, que denigre, e que você vê que não tem mais discussão de uma coisa correta ou não, o que é justo, o que não é que realmente passou do limite. Silvinho, desculpe Herrera, desculpe Bruno, estou me estendendo, que eles também vão participar da entrevista. Silvinho, eu vou fazer uma observação e talvez, espero que ajude. Eu me lembro quando o Tite, em determinado momento no Corinthians, ele tinha aquele lance dele falar diferente, que ele preserva até hoje, mas em um determinado momento
era muito formal, vamos dizer assim, pela construção, a formação dele, a construção da personalidade dele. Eu acho que uma das coisas que pegaram demais no seu pé foi justamente a sua maneira de se expressar no começo, a maneira que você falava, porque é diferente quando você se colocava como jogador e agora como treinador. Tá todo mundo dentro do campo, mas são histórias completamente diferentes. Eu percebo que ao longo desse ano, em alguns momentos, você deu 42 entrevistas coletivas. É o preciosismo do Bruno Milhosa aqui, nosso produtor. E uma entrevista coletiva é uma metralhadora, cara. Não há diálogo. Eu sou contra isso que os clubes fazem. Você fica na frente de 15 câmeras e 50 repórteres e não há diálogo. Há uma pergunta, uma resposta, uma pergunta, uma resposta, o diálogo não acontece e acho que isso é muito ruim para todo mundo. Mas você não acha que você também em algum momento sofreu um pouco e sofre porque criaram esse rótulo da maneira que você se veste, as expressões que você usava, o comportamento que você usou para se comunicar com seus jogadores e muitas vezes veio a público? Eu acho que também isso aí é um crescimento que vai ter. O Tite teve isso, quando mudou um pouquinho, não estou dizendo que você tem que fazer isso ou não, mas eu percebi que tiraram um pouco o pé em cima da pressão dele, começaram a perceber mais o trabalho dele do que a comunicação dele. E acho que esse é um erro que estão fazendo, é o mesmo processo que estão fazendo com você. Pois fica um pouco assim, fica no ar, fica sempre no ar. Se realmente tem algum indício, eu fico um pouco, não chateado, mas você fala, cada um tem uma forma de se expressar. Óbvio, sim, que a gente busca o melhor. E eu aceito, sim, e com assessoria e com pessoas próximas que eu tenho, e íntimas, sobretudo, não são muitas, mas converso sobre muitos aspectos da vida e da profissão e dessas facetas, que ela é tática, ela é técnica, ela é de gerenciamento, ela é de comunicação. É por isso que eu digo e sempre falei, eu me preparo para todas elas e é importante. Concordo contigo naquele aspecto, Fernando, que quando você tem uma metralhadora ali e não tem a réplica, fica muito difícil, os assuntos ficam jogados no ar, eles não terminam, não são conclusivos. Então fica mais difícil. Você fala, não tem depois a volta, então fica mais difícil. Acredito que sim, poderia ser uma coisa não mais leve, mas se estabelecer um bom relacionamento ali de crescimento e de conclusões. Tem que ser conclusivo pós um jogo. E não uma metralhadora, como você mesmo se referiu, ou um interrogatório. Porque são muitos aspectos de um jogo. Você entra com 11, faz 3 substituições, ou 5, ou nenhuma, ou é no intervalo, ou são 20, ou com 30. São muitos detalhes de um jogo, e depois tem um adversário. Nós sempre esquecemos nas análises que existe um adversário do outro lado que também está mexendo as suas peças, e que tem a sua qualidade, que tem o seu valor. E com relação à roupa... eu já tinha combinado com a assessoria lá atrás, falei, olha, eu tenho minha forma de vestir, gosto de uma calça social, um sapato e uma camisa. Me sinto bem assim, o clube não me impôs nunca nenhuma situação. E eu, pouco a pouco, disse, olha, eu cheguei em julho, é uma época que eu conheço em São Paulo, está mais frio isso, pouco a pouco eu prefiro colocar uma roupa mais leve, um tênis, e se for do clube eu coloco alguma roupa, uma camiseta, e eu me sinto bem assim, identificado com os meus atletas, enfim, não é um problema. E foi ocorrendo isso. Agora também acredito que não deveria, né, ser uma causa de nenhuma forma de analisar um profissional, um treinador. Mas vai por mim que foi. Do cadarço dele, né? Vai por mim que foi. Sua maneira de falar, sua maneira... não tem a cara do Corinthians. Cara, é um negócio maluco isso aí, Silvinho. Mas é real. Tô falando do outro lado aqui e a sua assessoria deve ter te falado isso. Eu tô fazendo todas essas colocações porque eu acho que tudo isso tem sido baseado no julgamento pessoal, não no julgamento do trabalho. A gente vai entrar em questões técnicas, sim, minha gente, nós vamos, mas é aproveitar essa oportunidade com o Silvinho, que acho que esses aspectos também têm que ser abordados. Ô, Herrero, você queria fazer uma pergunta pro Silvinho? O Bruno tá aqui também, Silvinho, vamos bater esse papo aí. Mas sem dúvida alguma, não dá pra perder essa oportunidade, né, Silvinho? Uma boa tarde a você, prazer gigantesco tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. E agora com esse tempo, Silvinho, poxa, que legal ter uma resposta um pouco mais extensa, entender todos os aspectos, coisa que numa coletiva você pegaria em 20 minutos, tudo condensado. Muito legal ter essa experiência diferente. E agora com esse tempo de pré-temporada, você disse que já está planejando
para as próximas semanas, né, para 2022 inclusive. Você que chegou agora aqui na Rádio Bandeirantes, o quinto sinal marcou 1h45, estamos conversando com Silvinho, de forma exclusiva e ao vivo na Rádio Bandeirantes, dentro do mundo dos esportes, apresentado pelo Fernando Fernandes. Queria saber, com tempo e com pré-temporada, esse time do Corinthians, você planeja conquistar títulos em 2022 ou chegar ao patamar de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro também é algo inimaginável nesse momento? Não, Lucas, não. Nós esperamos sim títulos. Nós esperamos melhoria, títulos e nos colocar em situações ainda melhores. É um tempo de construção difícil que nenhum clube quer passar. Nenhum clube quer passar. E o torcedor fica chateado, fica irritado. Mas é o futebol. Se você abrir os olhos no mundo, e nós todos, tá passando. Vai na Itália, o cenário é igual. Você vai na Espanha, é igual. Você vai na Inglaterra, é igual. Você vai para a Alemanha. São cenários. E às vezes, dependendo de como é um campeonato aí, esse período de construção demora 2, 3, 4 anos. E nós chegamos, bom, quando eu falo nós, é com o Roberto Mancini. Eu não vou fugir da pergunta não, Lucas, e já respondi a princípio, sim, é buscar títulos. Em 2014 eu fui trabalhar na Inter de Milão com o Roberto Mancini. E depois ficamos 2 anos, ele saiu, foi para um outro cenário, foram entrando outros treinadores. Eu, depois de 2016... somei a comissão técnica da seleção brasileira até 2019, mas morando na Europa e vi. Não sei se são 6 ou 7 anos que a Inter de Milão ficou sem disputar uma Champions League. Então o que é um período de construção, ficou para trás algumas coisas, e muitas vezes aqui a gente consegue, clubes extraordinários como o Corinthians, e pesado, uma camisa tão pesada como a nossa, você consegue em 1, 2 anos, 3, voltar e assumir um papel já de protagonista de novo. A intenção, sim, é de títulos, a intenção, sim, é de se aproximar dos cabeças, daqueles que já estão nesse período à frente, sim, estão à frente. São elencos, você falou 3 clubes, que eles são diferenciais a nível de elenco, de trabalho hoje no cenário brasileiro. E não é à toa que são eles que estão disputando finais de Libertadores, estão ganhando, não são eles que são os campeões brasileiros, ou há pouco tempo atrás um bicampeão brasileiro, são eles que estão disputando finais de Copa do Brasil. Não é, senhor, tem sim, tem uma linha racional, o futebol, como outras coisas. Depois a gente não controla o resultado minucioso ali sempre, mas ao longo do trabalho, sim. Por isso que eu digo, 1 ano de trabalho é o mínimo para que um treinador ele seja bem avaliado ou não avaliado. Com toda a tranquilidade, críticas, mas análises muito bem feitas, e aí sim você tem um cenário para fazer uma análise melhor. Inclusive do próprio atleta, que o atleta oscila. Atletas chegam, não desenvolvem bem, depois numa outra função. É muito rico você ver o atleta fazer uma outra função. Hoje mesmo de manhã eu fui andar e fiquei me pensando, falei, cara, quantos exemplos de atletas que começaram numa função no mundo inteiro e de repente terminaram jogando numa outra que nem ele imaginava, e o cara virou e foi para a seleção do país dele, referência da função. Falei, puta, é muito rico, tudo isso é uma loucura. Mas o cenário é esse, o trabalho é para isso, para a gente ter uma boa pré-temporada. É tudo muito rápido também, mas é o nosso cenário. No Brasil se joga muito, eu vejo os treinadores falar sobre isso, e alguns até estranhar, faz parte. É o nosso calendário, eu conheço bem ele. Isso não quer dizer que eu estou de acordo. Eu conheço ele, sei dele. Quando a gente fala em pré-temporada, vão ser 15 dias. Sim, em outros cenários se faz 30, se faz 40, e você vai... Mas é o que nós temos, e nós temos que aproveitar ele sem desculpa nenhuma e trabalhar bem. Silvinho, você teve muitos acertos, mas agora fazendo uma avaliação, quais foram as suas mancadas? Mancadas? Dentro de campo, bom, fora de bom. campo, no time, faz parte, velho. É bom. Vamos lá, não, os acertos, você não quer falar, né, Fernandinho? Os acertos você não quer enumerá-los, né? Não, mas já estamos enumerando aqui os acertos. Eu abri o programa falando disso, Silvio. Que é isso? Chegou onde não queria, onde ninguém acreditava, trouxe dinheiro, prestígio, credibilidade, mas, não são só flores, brother. Não, em absoluto. Vamos lá, meu. Cara, erro. Nós estávamos chegando, nós fomos eliminados pelo Atlético Goianiense. Cara, aquilo me doeu muito, meu. Me doeu porque eu sei que uma eliminação ali, te chateia, meu. Representa também dinheiro pro clube, cara. Mas eram 7 dias de trabalho, mas não dá para justificar, a gente sabe também. Aí eu levo essa responsabilidade e nível de exigência nas costas.
pouca gente fala, Fernando, mas eu tenho que dizer, nós jogamos não pelo sistema, mas pelas peças. Nós estávamos um time que foi até necessário, olha que loucura, foi até necessário uma situação de conhecimento de causa para você falar, cara, nós temos um meio-campo que não dá para jogar 2. Está fragilizando, nós vamos ter que obrigar a jogar 3. A partir daquele momento, se descobriu um tripé, Cantígio como primeiro, Gabriel pela esquerda, e Rony pela direita. O time encontrou um equilíbrio muscular ali, e o Cantígio, eu cansei de falar algumas vezes, o Cantígio é muito técnico. Ele, como primeiro volante, ele é muito técnico, fiz referências e me bateram muito, mas aí é o ponto. O Pirlo foi um primeiro assim. O Jorginho do Chelsea, da seleção italiana, é assim. O Busquets faz 15 anos que está jogando assim. Ou seja, um jogador muito técnico, com pouco músculo e que realmente dá muita saída de bola e qualifica o time, óbvio, com 2 caras do lado, que no caso ali era Gabriel e Rony, que tinham muita força nas pernas. Então isso foi uma virtude, mas não foi, como você me perguntou, e onde não está a virtude? Nós ali jogamos dos 2, 3 primeiros jogos do campeonato com 2 e nós sentimos que o setor ficou fragilizado. Nós não tínhamos o comando do jogo em nenhum momento, e revendo o jogo em câmera aberta, revendo uma outra vez, a gente constatou, e depois daquilo a gente entendeu que era um tripé, e o Cantígio, assim como o Rony e Gabriel, responderam bem. Então isso aí foi um erro, precoce? Mas foi um erro. Não consigo, assim, talvez tentar otimizar mais alguns outros atletas, não posso, é uma exigência muito grande. Eu acho que com Rony, GP, Adson, o João Vitor se assegurando como titular absoluto, é um número importante de atletas que vêm da base e que tiveram seu protagonismo. Eu gostaria que fosse mais, tenho exigência, mas também entendo que 3, 4 é um bom limite, 5, a partir daí você não pode colocar só os jovens todos juntos, porque precisa de uma mistura. Outros, assim, talvez naquele momento, e pode ter sido sim, a busca de um centroavante. O Roger não é centroavante, ficou muito isso. Mas eu não tenho jogo, como é que eu faço? Tem que buscar outro, aí nós buscamos no Renato. O Renato também não é, então você toma muito pau, cara. Mas e quem eu ponho? Eu preciso buscar um, cara, eu não vou entrar com 11, eu tenho que entrar com 11 em campo. Como é que é apanhar, Silvinho? Porra, apanhar, então uma porrada. E o pior é que eu não sabia, né, nas redes, óbvio. Se não joga, não dá, o cara tá louco. Todo mundo. Tchau, hematoma, Silvinho. Já te chamaram de tudo, né, cara? Louco, incompetente, não serve pro meu time, não sei o que lá, cara. Olha, coisa Fernando, sensacional. E é legal, cara, e é legal. E você vê como estão os limites. Vamos lá, cara. Tudo que quiser, e aqui eu tô falando, e é bom falar dos erros, e abertamente, eu sou seguro, cara, eu não tenho problema de falar das circunstâncias e situações. E que nós penamos, como comissão técnica, não é o Silvio, não, meu. Isso é uma comissão técnica importantíssima, e é o que eu vou dizer agora. Incompetente, não. Me chame do que quiser. Aí dói, aí é no fígado. Não, incompetente não, pô. Desde 2011 eu tô fazendo isso aqui, meu. Mas não é como o primeiro. Pô, eu peguei os melhores, cara. Pô, é pior que você chamar de burro, velho? Pô, não, pô. Burro, meu pai me chama de burro, deixa eu chamar. Burro não, meu. Pô, incompetente vai na alma, porque incompetente, poxa, você fica 11 anos fazendo isso aqui, estudando. Tem 15 de profissional de altíssimo nível. Trabalha com o Mano Mendes, com o Tite, trabalha com o Roberto Mancini, faz uma Copa do Mundo, entrega um trabalho de Copa América, trabalha lá fora. Incompetente, meu. Pô, você tá de brincadeira. Tem muita hora aí de voo, de coisa. Doriva é incompetente, meu. Doriva, campeão paulista com 8 anos. Faz 10 anos que é treinador. Campeão com o Vasco Carioca. Diversos clubes aqui fora, no Brasil, perdão, trabalhando incompetente. Fernando Lázaro é outro, incompetente. Porque eu falei pros dois uma vez, Fernandinho. Falei, estão me chamando aí, mas vocês também são, viu? Vocês também são. Figura Fernando também. 11 anos de trabalho em alto nível, 2, 3 Copa da América, fez a Copa do Mundo, um cara extraordinário, um nível extraordinário de comissão técnica. Incompetente também. Então não, isso não, pô. Chama e faz o que quiser. De maneira que nós, outro erro, mas, enfim, como é que você vai contra? E ó, que você deu munição pra torcida agora, o cara que não gostar, né? Só vão te chamar de incompetente. O burro não tem mais. Eu já falei, burro sim, incompetente não. Avisa o Fernando, eu falei pro Fernando, você, Dori, vocês dois, meu, quando falar incompetente, vocês leem escrito aí, vocês também, viu? Vocês são incompetentes, meu. Aí eles dão risada um pouco, a gente distrai. Não, mas faz parte, é uma paixão, o futebol, a gente tem os seus limites, denegrir não,
mas tem os seus limites. O que eu vejo, né, que corre, você fala, não, incompetente, mas como incompetente? Fernando, eu tenho a felicidade de ter tido um Guardiola como treinador, Arsène Wenger, um Frank Rijkaard. Eu trabalhei com o Roberto Mancini já como comissão, trabalhei com o Mano, trabalhei com o Tite no Corinthians, trabalhei com o Tite lá. Não. Incompetente, não. Eu tenho minha forma de pensar, mas e não é à toa que os resultados você viu aí, meu. O Corinthians desde 2017, que foi campeão, inclusive, esse é o melhor resultado depois daquele título. Melhor colocação do Corinthians depois de 2017 é a que nós estamos hoje. E, enfim, resultado, é o que você falou, Fernando, de maneira que sim, tem muito trabalho, muito suor, e quando o atleta ecoa uma entrevista aí fora, não é à toa, é porque ele vê tudo isso e ele sabe a responsabilidade, o tempo de trabalho que nós temos, suor e sangue, e ele vai ter que levar para o campo. Essa é a linha do qual ele sabe que tem que levar, porque nós vamos sacrificar para que ele sacrifique em campo também. Estamos conversando na Rádio Bandeirantes com o competente técnico Silvinho do Corinthians. Burro! Essa foi demais. Há uns 50 minutos já, e Silvinho, poxa, eu sei que você tem seu tempo, mas a gente tem que perguntar agora as coisas mais práticas, coisas do gramado ali, planejamento para 2022. Então, para não tomar torcedor muito... que é isso, velho. Exatamente. Vamos lá, começando. Sem papas na língua, hein, Silvinho? Como que você pensa em usar... Como que você pensa em usar o Paulinho no meio de campo do Corinthians? Desculpe, a pergunta eu interpelei você. Como você pensa em usar o Paulinho no meio de campo do Corinthians? Dá pra jogar os 5? Futebol dá pra jogar todo mundo junto. Aí depois eu tenho que quebrar a cabeça. A comissão tem que quebrar a cabeça. Todo mundo pode jogar com todo mundo. Depois nós vamos fazer as escolhas. Usar o Paulinho da melhor forma possível, segundo as características dele, que são muito boas. Silvinho, eu queria que você avaliasse também rapidamente o nome de Anderson Talisca, que vem sendo ventilado pela torcida como possível tentativa de reforço para o Corinthians no ano que vem, para a posição de centroavante, que não é muito dele ao longo da carreira, mas também é uma posição buscada, procurada pelo Corinthians, ao que tudo indica. Anderson Talisca é um dos alvos, poderia avaliar esse nome? Vou responder em cima da tua pergunta. Como centroavante, não. Senão depois eu vou ficar louco lá de novo. O cara não é centroavante. Competente! Como centroavante, não. Eu perdi um pouco, sou sincero, o rastro do atleta. Estive monitorando ele em 2017, 2018, pela seleção brasileira. Perdi um pouco o rastro do atleta, e quando você está trabalhando e mergulhado onde nós estamos, é mais difícil. Mas sim, se trata de um grande nome, qualidade técnica, um atleta com boa postura, só que meio campista. Assim como você fez a pergunta, como 9, se me colocarem como 9, não. 9 não. Meio campista já é outra coisa. Principal alvo do Corinthians, então, é um centroavante, certo, Silvinho? Também. Qual seria o outro? Não, tem mais, tem que reciclar o grupo, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, a gente já tem algumas... Vocês falaram o jogo rápido, eu respondi, tá bem. não, tá então perfeito, fala mais. Uma outra Quais coisa... posições? Importante. Além do centroavante, que é algo que você mesmo na resposta ao longo da entrevista disse, né, que o Corinthians tem só o jogo como centroavante. Qual seria uma outra posição que você enxerga, não carente, mas que precisa ser reforçada nesse elenco? Não, nós já conversamos um pouco, vamos continuar conversando, o trabalho não para. A parte, por exemplo, de zagueiros, nós tivemos ali, ao longo dos 6 meses de trabalho, nós tivemos o João Vitor, o Gil como titulares, o Raul, na iminência de entrar, caso houvesse ali um cartão amarelo, vermelho, enfim, ou uma lesão, e que não houve. O Léo Santos, ele perdeu parte de uma temporada, porque vinha de um processo de transição, e nós, no final, chegamos treinando com 3 meses, 4 meses o Xavier como zagueiro, em caso, porque é uma função, o zagueiro é uma função muito difícil de você adaptar, ao contrário desse atacante, um externo, um meio-campista, você vai adaptando tal, e os problemas, você ajusta, é mais fácil ajustar. Já um zagueiro é muito difícil, porque é muita especificidade da função, alguns segundos ali que você tome decisões equivocadas, o adversário te faz um gol e te compromete todo o jogo, e enfim, nós vamos qualificar o grupo e vamos buscar qualificar o grupo nessa função também, que é muito importante, e alguma outra que vão surgindo. Cássio,
esse é um assunto delicado porque nas últimas rodadas em si o Cássio recebeu muitas críticas por falhas cometidas e você em alguns momentos preferiu blindar o jogador em si, não querer comentar sobre os erros porque é algo também muito tênue. Ele tem acerto. Exato, a carreira do Cássio não tem o que dizer, só que 2021 acabou deixando a desejar em alguns momentos. Então queria que você comentasse para 2022 como você pensa em recuperar principalmente a parte mental do Cássio, que você conversou com ele nessa reta final de temporada, Silvinho. Sim, vamos lá. Um atleta tem um número expressivo de jogos pelo clube e títulos. É absolutamente comprometido com a instituição. Repito, absolutamente comprometido com a instituição. É um atleta que quer mais e mais. Teve os seus acertos e os seus erros, assim como todos os demais atletas. Óbvio que a do goleiro, voltamos a dizer, a especificidade do zagueiro pior do que a do zagueiro é do goleiro. Quando ele falha, aparece para o mundo inteiro. Mas o Cássio não é questão de blindar, não. O Cássio é um atleta muito forte mentalmente. E senão não faria uma carreira brilhante como está fazendo. E ele sabe os acertos e os erros que houveram. Não é uma questão de blindar. O atleta, a gente tem uma conversa muito franca, inclusive muitas vezes dentro do grupo. Aqui está certo, aqui não está, faz parte, e com os demais atletas de maneira igual. Não há necessidade de recuperá-lo, não. A necessidade é que ele continue trabalhando, assim como os demais goleiros que nós temos, e que eles continuem lutando, cada um pelo seu sol aí. Cada um faça a sua correria, né, Fernandinho? Pois é, Bruno, vamos fazer a penúltima para encerrar, Silvinho, que já tô atrapalhando sua feijoada, velho. Silvinho, rapidamente, eu queria saber sobre os jogadores emprestados. A gente viu recentemente que o Corinthians não planeja utilizar o Janderson do Atlético Goianiense, mas temos, por exemplo, o Ederson jogando muito bem no Fortaleza e outras peças emprestadas. Você tem algo em mente para esses jogadores na próxima temporada? Olha, completamente não. Nós vamos estar conversando essa semana sobre os atletas que regressam. Está muito precoce, muito cedo no sentido que a competição acabou ontem praticamente. Mas sim, alguns atletas vão ser observados, vai ser conversado, e se nós conseguirmos otimizar um ou outro e entendermos que sim, que vale a pena, nós vamos recuperá-los. Silvinho, para encerrar, cara, a Rádio Bandeirantes é um canhão, tem muita gente mandando mensagem aqui, curtindo essa sua entrevista, esclarecedora, humana, que eu acho que isso é muito importante, a gente não pode esquecer, não fugiu de nada. E eu acho que nada como diálogo para você, de repente, aparar arestas, aproximar situações ou resolver qualquer pendência. Você queria falar alguma coisa para os torcedores, principalmente os que se manifestaram publicamente durante o teu trabalho, o pessoal das torcidas organizadas, vamos falar português claro, um diálogo, uma conversa, algo que você quisesse passar para que comece um ano com tranquilidade, diferente, uma coisa positiva? Não, Fernando, nesse aspecto, não, eu respeito, a gente falou aqui de críticas e erros e acertos, e eu não falo especificamente não de um grupo e muito menos. O que eu entendo quando se fala de críticas, que cada um sabe o limite. Eu aceito, converso... Vamos fumar o cachimbo da paz, Silvinho, vamos resolver essa parada. Só chamar o Gabriel Pensador, meu. Aí eu sei no cachimbo aí. Fernando, você está me lembrando os tempos de atleta, cara, faz 15 anos atrás, né? Tá me remetendo aí aos 90. Pois é, a galera pegava pesado. E a mesma turma. Bom, Silvinho, essa história. Eu acho que, de repente, tem aquele voto de confiança, porque o negócio já foi mostrado e tem muita gente aí que precisa compreender melhor as coisas, ter um pouco mais de tranquilidade. Muito corintiano também vai estar bravo com esse tipo de conversa que a gente está tendo, mas eu acho que pelo tudo que se apanhou esse tempo todo e pelo tudo que você entregou, por tudo que você entregou, eu acho que esse tipo de papo esclarecedor que a gente está tendo, eu acho que seria importante. Eu acho que é preciso ouvir os dois lados. A gente ouviu a expressão do torcedor, a manifestação do torcedor, e a gente não havia tido a oportunidade de ouvir com mais calma, com mais clareza, com mais tranquilidade, sem a metralhadora ligada, o teu lado da história. Maravilha, Fernando, muito bom, cara. E eu de corpo e alma com o clube, uma identificação grande com... assim, é incrível, assim, os funcionários de 30 anos atrás, alguns de 40, é uma delícia. Eu sempre falei isso em algumas vezes falei em entrevista, é um ambiente maravilhoso,
o nosso torcedor, volto a dizer, Fernando, eu tenho recebido muito elogio, cara, muito elogio. Agora comecei a sair, assim, com uma frequência maior. O torcedor, assim, cara, ele sabe. Olha, 45 pontos. Cara, olha o que nós fizemos, entramos diretamente, e era difícil não entrar em fase de grupo, porque senão te compromete todo um começo de trabalho. Aquelas eliminatórias são terríveis, difíceis, e nós entramos direto, cara, passou a ser um objetivo. E o torcedor, ele reconhece isso sim, Fernando. Tenho visto isso, eu tenho recebido mensagens, e fico feliz, cara. Fico feliz e sei sim, que o torcedor sabe reconhecer tudo isso, assim como ele reconhece os atletas em campo e todo o corre que eles fazem lá dentro, o suor, o sangue que eles dão, não pode faltar. Para o nosso torcedor isso é vital. Olha, Silvinho, eu não podia deixar também aqui de cumprimentar pela atitude que teve o Duílio Monteiro Alves e o Roberto de Andrade, que tinha uma pressão muito grande para você sair, e a gente vê uma atitude correta que o Corinthians tomou de segurar você, porque chegou onde chegou, apostar no trabalho pro ano que vem, que entra em condições diferentes, não é com o trem andando, não é com o bonde já no trilho, e acho que fazia muito tempo que a gente não tinha uma conversa tão longa, tão tranquila e tão esclarecedora, Silvinho. Obrigado, viu? Obrigado a você, Fernando, Bruno também, o Lucas, um abraço a todos vocês. Valeu, Silvinho, aquele abraço. Bandeirantes, conversamos aqui no Mundo dos Esportes com o Silvinho, técnico do Corinthians.